está feliz. Diga para Deus que você está feliz. Diga para Deus: eu estou alegre. Porque eu não me movo pelas circunstâncias. Eu me movo pelo Senhor. Aquele que está em mim é o fruto da alegria. O Espírito que produz alegria em meio ao caos, em meio às lutas, em meio às tribulações. Ele vem e nos abraça e diz: aquieta-te, filho, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ele, o Senhor dos Exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A Ti, Senhor, dedicamos nossas vidas, como o fruto dos lábios que confessa a Tua nome. A Ti dedicamos essas sementes, e elas prosperem a sempre, e que o Teu nome seja exaltado, glorificado nessa noite. Em o nome daquele que nos faz mais do que vencedores. No nome de Jesus. Aqui agora não cabe nenhum aviso, o que cabe agora aqui é a palavra. Pastor Manuel, mais nova pastor da igreja, né? Não tem nem um mês ainda de ordenado. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus hoje à noite. Tive a alegria de convidá-lo para estar aqui com a gente. Manuel é filho do coração, ele, Miguel, Márcia, uma família muito linda, muito abençoada. E hoje de manhã também pregou uma das programações que a gente está liderando juntos, que são os pequenos grupos multiplicadores. Irmão Mário Faria, ele não é visitante, ele é da nossa igreja. Mário, prepare aí que no final você vai cantar. Em nome de Jesus. A palavra está com o pastor Manuel e o Espírito Santo, que já se moveu nesse lugar, se mova de uma forma sobrenatural através da sua vida. Estenda a sua mão na direção desse menino de Deus e ora por ele agora. Fala para Deus: Deus, que ele seja apenas uma voz, como João Batista, que ele seja uma voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Som. A graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Eita, meu Deus do céu, que vocês continuam animados, continuam avivados. Eu coloco a casa ainda mais linda. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estou aqui hoje acompanhado de minha sogra, minha esposa e meu sobrinho Pedro, minha sogra Márcia, minha esposa Mirella, meu sobrinho Pedro. Eu vim aqui a última vez antes dessa reforma, né? Eu tinha passado aqui pela porta e eu percebi que vocês estavam fazendo esses ajustes. Já tinha percebido que pela área externa estava ficando muito bonito, mas chegando aqui agora percebi que ficou ainda mais. Parabéns, vocês merecem. Deus dê graça de vocês completarem o projeto de vocês. Vocês merecem, são muito especiais para mim. E o pastor Wilson, sem dúvida nenhuma, é um pai, é um conselheiro. Minha vida é marcada por momentos em que precisei de aconselhamento, tive dilema, conflitos. E o pastor Wilson me foi voz de Deus com uma palavra sábia. E mais do que isso, lá em casa
O povo lá é fã demais do pastor Wilson, especialmente do estilo dele. Minha esposa disse que ele é o pastor mais estiloso da Lindinópolis. Agora, na cerimônia de 25 anos de ministério do pastor Pedro, eu fui, coloquei o terno novo que eu usei na ordenação. Falei: quero ver agora o pastor Wilson estudar em mim. Quero ver mais de mim. Quando eu penso que não, vem um pastor Wilson lá com um blazer, tênis blogueiro branco. Meu Deus, eu perdi. Desci. E isso falou: você viu como o pastor estava vestido? Eu quero você vestido daquele jeito. Gastou as fotos todas de celular tirando foto dele. Eu falei: meu Deus, não tem jeito não para ganhar destruição. Também é uma alegria ter o Claudinho também. E não sei se você sabe, não sei se você lembra, na verdade, nessa canção aqui, é da minha alma. Eu ouvi tantas vezes você cantando essa canção, fui muitas vezes de maneira muito especial abençoado, identificado pela sua espiritualidade, pela sua voz linda, entre tantos outros dons que Deus te deu, né? Claudiana é uma mulher muito talentosa, cheia de dons de Deus. Alegria estar com vocês. Eu, Rodrigo e Zé, eu os vejo quase semanalmente. Rodrigo na academia, Zé no futebol. Rapaz, que vê cara, não vê coração, que vê cara, não vê habilidade como tem. Zé e Kelvin faz jus ao segundo nome, deve ser filho de Ezequiel, né? É maluco. Ezequiel faz parte do nome dele, né? Joga muito, mas eu tenho uma alegria de tê-lo ali semanalmente. Mas sem mais, vamos para o texto. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo número 16. Mateus capítulo de número 16, eu quero ler com os irmãos dos versos 1 a 26. Mateus capítulo número 16, do verso 21 a 26. Parece que também encontrou. Vamos para a leitura. Aqueles que ainda não acharam, nos acompanha. E peço que você me acompanhe ainda, que a versão seja diferente. Eu não sei se o pessoal projeta aqui. Se tiver NVI, for projetar, faz isso, que é a mesma versão que a minha. No verso 21, diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos o que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. 2 chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e desses homens, né, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Verso 22, então Pedro, clamando à parte, começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, nas versões mais tradicionais, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, por minha causa, a encontrará. Verso 26, o último verso que eu quero considerar. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Até aqui eu oro mais uma vez. Senhor Jesus, estamos diante da Tua Palavra, e eu sei, ela é a Tua Palavra, é o Senhor mesmo. Quando abrimos, é o Senhor mesmo falando conosco. Oh Deus, a Tua Palavra, acerca dela mesmo, diz que ela é como uma espada afiada, espada de 2 gumes afiada, capaz de dar divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Oh Deus, capaz de nos alcançar numa profundidade, num nível de intimidade, de particularidade que nada mais é capaz.
Por isso, Espírito, fala conosco, fala com o seu povo, inclusive fala para além de mim, Senhor Jesus. Oh Deus. Nós precisamos demais ouvir a tua voz. Eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então temos aqui um texto onde Jesus fala aos seus discípulos sobre as coisas que lhes deveriam acontecer. E tem aqui um fato muito inusitado, que é a repreensão que Jesus faz a Pedro. Quando Jesus começa a dizer aquelas coisas que ele teria que sofrer, que ele iria morrer, aí Pedro inclusive diz assim, o texto diz que Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo e disse: Senhor, por favor, Senhor, que conversa é essa? O Senhor é nosso rei, o Senhor é o rei dos judeus. E no verso 24 diz que Jesus, no verso 23, Jesus virou-se para Pedro e ele disse assim: olha, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas pensa no quê? Nas coisas terrenas, nas coisas dos homens. Você não pensa nas coisas, você não cogita das coisas de Deus. Mas é muito curioso que nesse mesmo capítulo, ou se não no capítulo anterior, nesse mesmo capítulo, alguns versos antes, a gente encontra aquela frase famosa, quando Jesus ele encomenda uma pesquisa, ou ele pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas estão falando sobre mim? O que dizem os homens acerca de mim? E aí Pedro toma a palavra. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e outros ainda, aliás, são discípulos que dizem isso, né? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus continua dizendo: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Pedro o texto, Mateus organiza esse capítulo 16, colocando nesse mesmo capítulo essas duas experiências de Pedro. Pedro tem um momento que recebe essa frase linda: feliz é você, bem-aventurado Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, tu és Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas ao Pai que está nos céus. E aí depois, nos versos que consideramos agora, a gente vê Pedro ouvindo uma afirmação completamente contrária, e agora o Senhor diz assim: apartai de mim, para longe de mim, para trás de mim, Satanás, indicando que de algum modo o que Pedro afirmou